amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra fundamental do Espiritismo, que é o céu e o inferno, ou a resposta na pergunta, a justiça divina segundo o Espiritismo. Nós estamos na segunda parte, capítulo 4, observando o relato dos espíritos sofredores, e hoje vamos acompanhar Ferdinand Bertin, né? Quem é este espírito? Um médium do Havre evocou o espírito de pessoa dele conhecida que respondeu: quero comunicar-me, porém não posso vencer o obstáculo existente entre nós. Sou forçado a deixar que se aproximem estes infelizes sofredores. E aí seguiu-se então a seguinte comunicação. Olha que interessante, o médium estava querendo falar com um conhecido desencarnado e ele disse: eu não consigo me comunicar, primeiro é preciso dar espaço para estes sofredores. Estou num medonho abismo. Auxiliai-me. Ó meu Deus, quem me tirará deste abismo? Quem socorrerá com mão piedosa o infeliz tragado pelas ondas? Por toda parte o marulho das vagas, e nenhuma palavra amiga que me console e ajude neste momento supremo. Entretanto, esta noite profunda é bem a morte com seus horrores, quando eu não quero morrer. Ó meu Deus, não é a morte futura, é a passada. Estou para sempre separado dos que me são caros. Vejo o meu corpo, e o que há pouco sentia era apenas a lembrança da angustiosa separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis meu sofrimento. Orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. É essa, no entanto, a punição bem a precinto. Conjuro-vos a orar. Ou março frio, vou ser tragado pelas ondas. Socorro! Tende piedade, não me repilais. Nós nos salvaremos os dois sobre esta tábua. Ou afogo-me. As vagas vão tragar-me sem que aos meus reste o consolo de me tornarem a ver, mas não que vejo o meu corpo balouçado pelas ondas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe, se ela pudesse supor seu filho tão miserável como realmente é, de certo pediria mais. Acredita, porém, que a morte santificou o passado e chora-me como mártir e não como infeliz castigado. Ou vós que o sabeis, sereis implacáveis. Não, certo, intercedereis por mim. Vocês estão percebendo, François Bertin, você está percebendo uma coisa? Eu não li, como você sabe, eu estudo junto com você. Não teve. A vez passada a gente não ouviu Pascal Lavic, que também morreu no mar, etc e tal, né? E o corpo demorou 1 ano para ser encontrado. Agora a gente está ouvindo aqui um relato muito parecido, inclusive em, eu não sei se pronuncia assim, Havre, sei lá se é assim, mas também era a cidade dele. Vamos continuar a leitura para ver o que é? Desconhecido inteiramente esse nome, não sugeria sequer a memória do médium a uma vaga lembrança, pelo que supôs fosse de algum desgraçado náufrago que se lhe viesse manifestar espontaneamente, como sucedia várias vezes. Mais tarde soube-se, efetivamente, o nome de uma das vítimas da grande catástrofe marítima ocorrida nessas paragens a 2 de dezembro de 1863. A comunicação foi dada a 8 do mesmo mês, 6 dias, portanto, depois do sinistro. O indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas para salvar a equipagem no momento em que se julgava ao abrigo da morte. Não tendo qualquer parentesco com o médium, nem mesmo conhecimento, porque se teria manifestado a este em vez de o fazer a qualquer membro da família. É que os espíritos não encontram em todas as pessoas as condições fluídicas imprescindíveis à manifestação. Este, na perturbação em que estava, nem mesmo tinha a liberdade da escolha, sendo conduzido instintiva e atrativamente para este médium, dotado, ao que parece, de aptidão especial para as comunicações deste gênero. Também é de supor que pressentisse uma simpatia particular, como outros a encontraram em idênticas circunstâncias. A família, estranha ao espiritismo, talvez infensa mesmo a esta crença, não teria acolhido a manifestação como esse médium. Agora começa a fazer um pouco mais de sentido, porque era uma região que tinha muito naufrágio desses trabalhadores, desses pescadores, né? Então começa a fazer sentido. Por que que houve essa intenção de se comunicar naquele lugar por este médium? Porque o médium tem mais acesso e mais permissividade aos espíritos que estão mais desesperados. É uma característica do médium. Por que numa sociedade espírita? Porque provavelmente a família não acreditaria, chamaria de demônio e ia mandar tudo embora, entendeu?
Então a gente vai começar entendendo assim. Posto que a morte remontasse a alguns dias, o espírito lhe experimentava ainda todas as angústias. Evidente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava-se vivo, lutando com as ondas, mas ao mesmo tempo se referindo ao corpo como se dele estivesse separado. Grita por socorro, diz que não quer morrer e fala logo após da causa da sua morte, reconhecendo nela um castigo. Olha aqui, muito curioso, né? Você vê no relato que a gente leu antes, que ele está falando, parecendo que é um tempo verbal, o hoje, mas ele sabe que não é o hoje, que foi o ontem. Né? Bem interessante, vamos continuar. Toda essa incoerência denota a confusão das ideias, fato comum em quase todas as mortes violentas. 2 meses mais tarde, a 2 de fevereiro de 1864, o espírito de novo se comunicou espontaneamente pelo mesmo médium, dizendo-lhe o seguinte: a piedade que tivestes dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida, sofro continuamente, e, se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo as preces de caridosas almas apedadas da minha situação. Ó esperança, raio celeste, quão bendita és quando te sinto despontar-me na alma. Mas, o abismo escancara-se, o terror e o sofrimento absorvem o pensamento de misericórdia. À noite, sempre à noite a água, o bramir das ondas que me tragaram, são apenas pálida imagem do horror em que se envolve meu espírito. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia, assim a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Fazem-me bem as vossas preces, não me as recuseis. Não quero reapossar-me desse hórrido sonho que se transforma em realidade quando vejo. Tomai o lápis mais vezes. Muito me aliviará ao comunicar convosco. Dias depois, numa reunião espírita em Paris, dirigiram-se a este espírito as seguintes perguntas, por ele englobadas numa única comunicação e mediante outro médium, na forma abaixo. Então, antes de ver essa nova comunicação, perceba que o que ele queria era companhia. Ele estava assustado, ele não sabia o que estava acontecendo. E a sensação de amor, né, de piedade, de se importar com o caso dele, o atraiu. E muitas vezes nas comunicações mediúnicas acontece exatamente isso, né? Os espíritos são atraídos pelo sentimento amoroso que os médiuns têm, que quem está trabalhando tem. Necessariamente não precisa ser alguém conhecido, ele quer ser ouvido. É como uma pessoa que está na rua angustiada que de repente encontra um ombro amigo e pode dividir seus problemas ou falar das suas aflições, entendeu? Que não precisa ser uma lógica, tem que evocar, tem que falar, tem que dar detalhe, não. É o amor, é mais um irmão. Então vamos ver as outras perguntas, né? Numa outra comunicação que foi dada depois desse dia. Eis as perguntas. Quem vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? De que tempo datava a vossa morte quando você se manifestou? Quando fizestes, parecias duvidar ainda do vosso estado, ao mesmo tempo que externáveis a angústia de uma morte horrível. Tendes agora a melhor compreensão dessa situação? E eles continuam fazendo as perguntas. Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Podeis dizer o motivo dessa afirmativa? Isso constituirá ensinamento para nós e será um alívio. Por uma confissão sincera fareis jus à misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. Então, aí ele dá toda a resposta de uma vez a todas essas perguntas, não é? As perguntas são feitas não por curiosidade mórbida, mas por o nosso aprendizado. Não a pessoa particular, mas assim, qual a experiência? A gente não troca experiências? Qual foi a sua experiência? Por que você estava assim? Vamos ver o que ele responde. Em primeiro lugar, parece impossível que uma criatura humana possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se a gente constantemente envolta nas vagas em fúria, provando incessante este suplício, este frio glacial que sobe ao estômago e o constringe. Mas de que serve entreter-vos com tais cenas? Não devo eu começar por obedecer às leis da gratidão, agradecendo a vós todos que vos interessastes pelos meus tormentos? Perguntaste se me manifestei muito tempo depois da morte. Não posso responder facilmente. Refletindo, avaliareis em que situação horrível estou ainda. Penso que para junto do médium fui trazido por força estranha à minha vontade e, coisa inexplicável, servia-me do seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo neste momento do vosso, persuadido de que ele me pertencesse.
Agora experimento mesmo um grande prazer, como que um alívio particular, mas há é que vai cessar. Mas meu Deus, terei forças para fazer a confissão que me cumpre. Depois de ser muito encorajado, o espírito ajuntou: eu era muito ocupado, e o que mais me tortura é ser tido por mártir, quando em verdade eu não fui. Na precedente existência eu mandara ensacar várias vítimas e atirá-las ao março. Orai por mim. Putz. Imagina a agonia espiritual dele, que fez tanta maldade, quer dizer, matou pessoas, mandou ensacar as pessoas e jogar no mar. E aí ainda foi considerado mártir porque morreu afogado, morreu no mar. Percebe que ele não está com a agonia física, é a agonia moral, né, dele. Aí tem um comentário de São Luís sobre essa comunicação. Esta confissão trará grande alívio ao espírito, que efetivamente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que vem de deixar, era amado e estimado de seus chefes. Essa circunstância era o fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de voltar à terra, onde, tanto quanto fora cruel, desejara ser humano. O devotamento que demonstrou era uma reparação, sendo-lhe porém preciso resgatar as passadas faltas por uma expiação final à da morte que teve. Ele mesmo quis purificar-se pelo sofrimento das torturas que a outros infligira, e reparai que uma ideia o persegue, apesar de ser tido como mártir. Será tomada em consideração essa humildade. Enfim, ele deixou o caminho da expiação para entrar no da reabilitação, no qual, por vossas preces, podereis sustentá-lo, fazendo que o trilhe a passo mais firme e resoluto. Ô, gente, que é impressão minha, eu estou ficando muito emotivo, mas os relatos estão ficando cada vez mais fortes, mais poderosos, né? Então ele já se deu conta da falta de humanidade, das coisas erradas, e até o tipo de morte que ele teve foi meio que planejado por ele mesmo antes da reencarnação, para poder sentir um pouco o que as vítimas dele sentiram, né? Morrendo afogadas, abandonadas, o corpo apodrecendo no mar gelado. Olha que coisa forte, né? Bonito demais. Por isso que é tão importante essas cartas aqui, elas são tão sensacionais, né? Esses relatos. Mas legal, por hoje acabamos. Nós vamos no próximo encontro continuar estudando estes relatos de espíritos sofredores. Do próximo será François Riquier. Eu te espero como sempre. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Até mais. Tchau.